Ao analisarmos a Terra por uma foto tirada do espaço, temos a sensação que a superfície do planeta é totalmente lisa. Mas, para nós que estamos aqui embaixo, sabemos que não é bem assim. A superfície do planeta é muito irregular, o que significa que ela possui diversos formatos. E para essas mais variadas formas da superfície da Terra, daremos o nome de relevo. E nessa videoaula, vocês irão aprender a identificar e compreender como se formaram os principais tipos de relevo do Brasil e do mundo. Mas é claro que antes de começarmos, eu vou pedir para vocês fazerem aquela gentileza de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Eu sou o professor Hélio e sejam bem-vindos a mais uma aula do Fique Antenado. Vocês acabaram de ver na introdução desta aula que ao falarmos de relevo, estaremos falando das várias formas que a superfície do planeta possui. E entre as principais formas da superfície terrestre estão as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. E nós iremos estudar cada uma delas, a começar pelas montanhas. As montanhas são consideradas as maiores elevações da superfície terrestre, com altitudes que normalmente superam os 3.000 metros. E quando temos um conjunto de montanhas, ou seja, várias montanhas uma ao lado da outra, iremos chamá-las de cordilheira. Já no que se refere ao seu formato, elas apresentam um relevo acidentado, com encostas íngremes e vales profundos. E não podemos esquecer que, em sua grande parte, as montanhas foram formadas pelos agentes endógenos, que são as forças internas do planeta, como o vulcanismo e o tectonismo, que pode ser resumido pelo encontro entre placas tectônicas. E vamos ver alguns exemplos disso. O primeiro exemplo é o Monte Vesúvio, localizado na Itália, que foi formado pelo vulcanismo, considerado uma das forças internas do planeta. O segundo exemplo é a Cordilheira dos Andes, localizada no lado oeste da América do Sul. Mas nesse caso, a força interna responsável pela criação dessa cordilheira foi o choque da placa tectônica sul-americana com a placa de Nazca. Um outro exemplo semelhante é a Cordilheira do Himalaia, localizada no continente asiático e que foi formada pelo choque entre as placas indo-australiana e Eurásia. Inclusive, é nessa cordilheira onde iremos encontrar o pico mais alto do planeta, conhecido como Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. E vale lembrar que no Brasil não há a presença de montanhas. E como as montanhas foram formadas no período terciário, elas são consideradas um tipo de relevo de formação recente, o que significa que elas ainda não sofreram alterações significativas ocasionadas pela força dos agentes exógenos, que são as chuvas, os ventos, as geleiras, entre outros. E vamos ver agora um pouquinho sobre os planaltos. Considerados a forma de relevo predominante no Brasil, os planaltos estão localizados em altitudes acima dos 300 metros e apresentam superfícies irregulares, podendo ter o seu topo plano, como no caso das chapadas, ou até mesmo acidentados, como as serras, ou ondulados, como alguns morros. E se há uma informação indispensável sobre os planaltos, é que neles predominam a ação dos processos erosivos, o que significa que este tipo de relevo está sendo muito desgastado pela força dos agentes exógenos, como chuvas e ventos. Mas e as depressões?
Já as depressões são unidades de relevo que se destacam por serem mais rebaixadas do que as áreas que estão à sua volta. Vejam o exemplo apresentado no centro da imagem. É possível notar uma parcela do relevo mais rebaixada do que as áreas que estão à sua volta. E é exatamente essa área rebaixada que nós iremos chamar de depressão. E no que se refere ao seu formato, as depressões costumam ter terrenos planos ou levemente inclinados, e que na maioria das vezes foram formados a partir de longos e intensos processos erosivos. Mas vale a pena fazer uma observação. Algumas depressões foram formadas a partir do soerguimento ou rebaixamento de placas tectônicas. No entanto, é importante ficarem atentos. As depressões podem ser classificadas em relativas ou absolutas, conforme veremos a seguir. Elas serão chamadas de depressões relativas quando estiverem acima do nível do mar. Já as depressões absolutas são as depressões encontradas abaixo do nível do mar. E um grande exemplo deste tipo de depressão é a depressão do Mar Morto, considerada a depressão absoluta mais profunda do planeta, com 400 metros abaixo do nível do mar. E no Brasil não existe esse tipo de depressão. E para finalizar, vamos falar agora sobre as planícies. As planícies são as formas de relevo encontradas em baixas altitudes. E como o próprio nome já diz, elas se destacam por serem grandes áreas planas e pouco acidentadas, e que foram formadas pelo processo de sedimentação, ou seja, pelo acúmulo de sedimentos que vieram das partes mais elevadas do relevo, como das montanhas, dos planaltos e das depressões relativas. E na maioria das vezes, as planícies estão localizadas nas margens dos mares, dos lagos e dos rios, como a planície amazônica encontrada no norte do Brasil. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Enquanto isso, um grande abraço a todos e até a próxima aula!